Então, ele inseriu aqui, ó, o inglês, português e o espanhol, mostrou, quer dizer, só que não mostrou o alemão. Por quê? O alemão aqui, a função que eu estou chamando aqui, ele executa depois de 2 segundos, ok? Só que o display aqui, ele executa depois de 1 segundo. Ou seja, eu chamei essa função e logo em seguida eu chamei essa função. Por quê? Quando eu chamei essa função aqui, o JavaScript retornou que foi efetuada, né, a chamada. Então, ou seja, o que está acontecendo aqui dentro, se tem um set timeout ou algo do gênero, o JavaScript não sabe. O que ele sabe foi que ele executou essa função com sucesso, tudo ok, e tem esse set timeout que ele colocou uma espera para executar novamente. Porém, logo em seguida eu já chamei a função para exibir. O que ocorreu? Que na hora que executou essa função aqui, que foi um tempo menor que o próprio o add, né, que é adicionar o dado, ele executou, só que tinha só essas 3 informações. Depois de 2 segundos, ele executou e adicionou o alemão. Então, por exemplo, aqui, ó, o que a gente poderia fazer para dar uma pequena prévia? A gente pode colocar aqui, ó, e aqui a gente vai colocar que executou 2 segundos, ou seja, depois de 2 segundos executa. Então, vamos salvar aqui e vamos executar novamente o nosso código. Então, aí, ó, executou 1 segundo, e aí só depois de 2 segundos ele chamou a função. Porém, como ele já chamou a função depois que a gente mostrou, obviamente o valor ainda não existia. Então, isso é uma coisa que acontece bastante. E vai acontecer muito quando a gente vai trabalhar com informações do banco de dados. A gente tem que esperar uma resposta para depois a gente fazer alguma coisa no front-end. Então, isso aqui é uma forma de síncrona e assíncrona. Isso é uma explicação um pouco mais, tentando uma forma mais simples e mostrar como que é na prática. Como a gente pode resolver isso? Tem 3 maneiras que bem comuns. Trabalhando com callback, mas a gente não vai usar callback porque o callback, na minha visão, é uma coisa que cria uma hierarquia muito complexa, dependendo conforme for. Vocês poderão pesquisar melhor sobre essa questão do callback, mas eu não recomendo muito. São casos específicos de utilização dele. Ou poderemos utilizar promises, que são promessas, de uma forma traduzida assim, mais literal. São promessas que a gente coloca, poderíamos colocar que quando depois de executar, a gente executa uma outra função. Ou a gente pode usar o await, que é uma promessa resumida, que é um promise de forma mais resumida, de forma mais simples. Então, eu vou usar esse terceiro que eu comentei, que é o await, que é uma forma mais simples para a gente trabalhar com promessas, que seriam a espera. A gente vai colocar uma espera, tipo assim, exemplo, a gente vai aguardar a execução para depois a gente fazer um outro método. Para ficar um pouco mais claro, eu vou mudar o código aqui e aí eu volto para a gente ver como ficou. Bom, como eu comentei, eu fiz alteração no nosso código, só faltou um detalhe que eu falei de forma um pouquinho errônea. Eu falei que eu ia usar a última opção, né, que era o await, né, que faltou uma outra palavra, que é o async, né, que é essa palavra aqui, async. Só que também, nesse caso aqui, a gente tem que usar o promise, porque as funções elas precisam ter uma promessa de qualquer maneira que está retornando algum valor depois de algum tempo. Então, o que a gente fez de alteração aqui? Isso aqui é meio que padrão, tá bom? Ignoro por enquanto a palavra return. Então, isso aqui é meio que um padrão, essa forma de escrita, new promise, function resolve e reject. E aqui dentro a gente vai colocar o conteúdo do nosso processo. O que ocorre? Uma promessa, ela vai depender em cima de um resultado positivo ou negativo. Então, qual que seria? O resolve, que seria de resolveu a situação, ou um reject, que deu algum erro em algum processo e está rejeitando aquela promessa. Então, aqui nesse caso, o que eu fiz? Dentro do meu set timeout, eu mantive a mesma estrutura que estava antes e coloquei por último aqui resolve. Ou seja, depois que executou tudo isso aqui, ele vai retornar como foi finalizado, como foi ok, certo? Então, o que ocorreu aqui também, a mesma coisa que eu fiz aqui na opção de adicionar um novo idioma. Coloquei aqui a promessa e também aqui dentro coloquei como resolve caso executou tudo com sucesso, né? Então, um detalhe. O que eu estou fazendo aqui esse return? Esse return aqui, eu estou retornando, quando a pessoa chamar essa função aqui, eu estou retornando alguma coisa. Então, por exemplo, se a gente vir aqui na nossa tela e executar o display, ele vai me retornar aqui uma promessa. Se repararem, aqui tem uma promessa, está como pendente. Ou seja, está esperando executar, então tem uma espera, e quando ele executou, ele vai dar o resolve. Quando ele executou o resolve aqui, ele deu como concluída. Nesse caso aqui, se reparar, eu chamei ela entrou na promessa, entrou nesse promise, e aí ele ficou pendente.
Só que aí depois de um segundo, ele processou e deu o retorno como resolve, e aí executou com sucesso. Então, o que eu poderia fazer aqui, ó? Tem duas situações que eu posso usar. Eu posso usar o async e o await para ficar esperando, ou eu também poderia criar um encadeamento. Então, qual seria o encadeamento aqui desse processo? Simplesmente aqui, eu poderia fazer o seguinte, ó. Vim aqui e falar aqui, then, então quer dizer, quando essa promessa terminar, ok? Eu passo uma função aqui, ele vai executar o display. Então, basicamente, eu poderia fazer a mesma coisa. Eu poderia fazer esse tipo de intercalação. E aqui a mesma coisa. O display eu poderia colocar um then também e colocar uma outra opção. Se você reparar, conforme o nosso código vai aumentando, esse encadeamento ele fica muito grande e fica muito ruim para a leitura. Então, como que a gente utiliza? A gente utiliza o async. Então, para utilizar o async, a gente tem que ter a gente tem que usar, no caso, a gente tem que usar o await, né? E para utilizar o await, a gente tem que usar a palavra async. E para utilizar isso numa função, para utilizar o await, a gente tem que colocar uma função, digamos, uma função dentro de uma função async. Então, como definir uma função async? A gente pode vir aqui e falar o seguinte, ó. A gente pode vir definir aqui async, function processa. E aqui dentro que eu posso colocar isso aqui. Perfeito? Vou tirar isso aqui por hora e vou colocar aqui dentro. Por quê? O await só vai funcionar se ele estiver dentro de uma função que é realmente um processo assíncrono. Então, esse async vem do assíncrono. Então, se a gente executar aqui agora nossa tela aqui, ó, eu vim aqui e chamar essa função processa, ele vai entrar na promessa, como eu falei, ele vai ficar esperando, executou os 2 segundos, ou seja, ele entrou aqui dentro, adicionou o nosso idioma, e por último, ele foi e adicionou, mostrou, né, fez chamada da função para exibir os dados. Então, basicamente, isso aqui a gente meio que simulou uma espera de servidores. Então, quando a gente chama alguma coisa do servidor e a gente depende dessa resposta para continuar o nosso código, então essa forma seria a forma mais limpa para a gente conseguir trabalhar. Esse método que eu fiz aqui anteriormente, eu fiz o seguinte trecho de código. Async function, abrir parênteses e abrir chaves. E aqui no final eu abri e fechei parente. O que isso aqui é? Essa estrutura que eu estou montando aqui é uma estrutura que ele vai ser chamado automaticamente. Essa função vai ser chamada automaticamente no final do carregamento da página. Então, quando a página carregou, automaticamente ele vai chamar essa função. Isso aqui chama de funções auxiliadoras, né? Que seria uma função para quando a página carregou, chama alguma coisa dentro. Então, aqui dentro, o que eu poderia passar? Eu posso simplesmente passar aqui, await processa. Então, esse caso aqui, eu vou estar quando finalizou o carregamento da minha página, aí sim eu vou chamar esse método, que vai chamar alguma outra coisa, no meu caso vai chamar o processa, e aí sim vai processar todas as informações. Então, se a gente for executar aqui agora, aqui, ó, entrou nos 2 segundos, adicionou o idioma, só que aí ele chamou, terminou, finalizou, né? Voltou para cá, vai executar esse display, só que aí tem um delay de 1 segundo e depois de 1 segundo ele exibiu. Então, dessa forma aqui a gente conseguiu trabalhar de forma assíncrona nos nossos dados. Hoje, o JavaScript permite isso, como eu comentei no início. O PHP ele não tem esse tipo de assincronismo. Até tem alguns plugins que você consegue trabalhar com assincronismo, só que não é tão bom igual o JavaScript. Então, esse aqui é um exemplo que eu queria dar de funções que a gente vai usar bastante, principalmente quando a gente for trabalhar com as conexões do banco de dados. Eu irei utilizar muito essa questão do async e await. A gente vai usar alguns métodos que já são promessas. Nesse caso aqui eu criei um método, uma função, né, que é uma promessa. Geralmente os métodos que a gente for utilizar no futuro, e já deixando um parênteses para ir já estudando, vai ser o método chamado FET, que é o método para a gente fazer conexões com APIs e ele já nos retorna uma promessa. Então, a gente já conseguiria utilizar ele dentro, aqui, por exemplo, usando o await, caso alguma coisa. Aqui seria aqui o nosso URL, né, nosso domínio da nossa API. Ok? Então, isso aqui é só uma pequena explicação do que é síncrono e assíncrono.